Boa noite, irmãos. Vamos abrir nossa Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, e nós vamos ler do verso 18 em diante. Primeira carta aos Coríntios 1, de 18 a 31. Texto no qual Deus quer falar conosco. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar aos que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém. Bom, o mês de outubro está chegando aí, né? 9 meses já se passaram deste ano, e agora mais 90 dias e nós começamos o novo ano. Como diz o salmista, né? O tempo passa rapidamente e nós voamos. É a realidade da nossa vida, né? E para nós, Igreja Reformada, o mês de outubro é um mês muito especial, porque ele nos faz lembrar da reforma religiosa do século XVI, aquela reforma que levou parte da igreja a voltar para a sua origem, para a sua base, para a palavra de Deus. E nessa volta, a história do mundo foi mudada. E agora, 31 de outubro, próximo, a reforma completa 505 anos, um tempo bem longo e que tem afetado e abençoado o mundo. Nessa viagem que Deus me deu o privilégio de fazer agora, nesse mês, né, junto com a Marília, nós estivemos lá na cidade de Wittenberg e pudemos ver ali a porta onde Lutero pregou as suas 95 teses. Não é mais a porta original, né? Era de madeira. Hoje tem uma porta de bronze e as teses estão gravadas ali para que, como testemunho daquele ato que transformou o mundo. E realmente olhando para aquilo, né, para uma cidade pequena, né, lá no interior da Alemanha, a gente pode ter a certeza de que a reforma
foi um ato de Deus, foi a ação do Espírito Santo, porque, como imaginar, né, que um monge pregando umas teses numa porta de uma igreja iria mudar a história da humanidade? Só pela ação de Deus, pelo poder de Deus, enfrentando todos os poderes deste mundo, todos os poderes malignos, e aqui estamos hoje, 505 anos depois, louvando a Deus, exaltando ao Senhor, glorificando a Deus por este ato tão poderoso e pela ação do Espírito Santo. E outubro também é importante, que é o mês do meu aniversário, né, Pedro? Então, tá juntando tudo aí, né? E nesse ano, especialmente aqui no nosso país, outubro coloca diante de nós um grande desafio, né? Próximo domingo, eleições gerais, 5 cargos sendo disputados de extrema importância para o nosso país. E nós estamos vivendo, né, toda essa realidade, né, de uma polarização tremenda entre aquilo que na política se convencionou chamar de direita e de esquerda. Estamos vivendo isso de uma maneira muito forte. E são 2 modelos de governo que estão sendo apresentados e que conduzem a propostas diferentes, né? Conduzem a um futuro diferente. Então, dependendo de cada posição, o Brasil terá um rumo, terá uma caminhada, né? E eu tenho dito, né, tenho repetido isso muitas vezes, que o crente, ele não pode se deixar levar por estas posições extremadas, né, de direita, de esquerda, de centro, de cima, de baixo. O crente precisa ser bíblico, ele precisa conhecer a palavra, ele precisa conhecer quais são os valores da palavra de Deus, ele precisa conhecer quais são as demandas do Deus que nós adoramos. Isso sim nós precisamos ser. E isso é que vai balizar a nossa decisão. É isso que vai balizar aquilo que nós vamos fazer na exigência, né, da eleição. Precisamos ser bíblicos, né, em todas as nossas atitudes, em todas as nossas escolhas. E aquele lema da reforma, né, só a Escritura, cada vez mais se torna importante, fundamental, porque estão colocando um monte de coisas, acrescentando diversas coisas à palavra de Deus, quando a reforma diz só a Escritura, nada mais, é só Cristo, nada mais. Então isso tem um peso muito grande nesses dias, irmão. Quando você é defrontado com tantas propostas, quando você é defrontado com tantas alternativas, você precisa dizer, mas o que é a palavra de Deus? O que a Escritura fala sobre isso, sobre aquilo, sobre o que eu devo fazer ou não devo fazer? E é baseado nessa palavra que as escolhas devem ser feitas. Não porque alguém está prometendo uma coisa ou outra, mas o que a palavra de Deus nos orienta. Então é muito importante a gente pensar nisso. E é claro que a exigência bíblica, o padrão bíblico, ele está muito acima de qualquer padrão que o ser humano consiga colocar. E nesse mundo caído, nesse mundo de pecado, né, as exigências bíblicas se tornam muito elevadas. E somente pela ação de Deus é que nós poderemos caminhar nesse mundo caído de pecado. E por isso as nossas escolhas, elas devem ser de acordo com
aquilo que nós vivemos de acordo com a palavra de Deus e com a possibilidade de que sejam realizados. Não adianta nós queremos achar que nós vamos resolver os problemas do Brasil, né, se o Brasil virar evangélico, tiver 100% de evangélico nesse país, né, nós vamos ser um paraíso. Não é assim que a coisa funciona. Então, irmãos, a questão básica é essa, né? Que futuro nós queremos para o nosso país? Que futuro você quer para os seus filhos, para os seus netos? Que Brasil você quer legar para as gerações futuras? E aquilo que nós decidirmos vai influenciar, vai determinar aquilo que virá pela frente. Porque, como eu disse, a polarização é muito forte. Muito forte. Dependendo do lado, vai para um lado ou vai para o outro, né? E as consequências virão lá na frente. Então é um momento de muito cuidado, de muita oração, de muita dependência da palavra de Deus, para não sermos levados, né, pelas propostas mirabolantes de políticos que muitas vezes não têm compromisso com aquilo que falam e nem têm compromisso com a nação ou com o futuro de uma nação. Às vezes estão pensando somente nos seus próprios interesses. Então, irmãos, precisamos ser muito maduros nesse momento. Precisamos realmente decidir não pela preferência pessoal, ou pela simpatia de alguém, ou porque alguém nos falou isso ou disse aquilo, mas precisamos ser maduros, precisamos ser crentes conscientes, que tomam as suas decisões pela direção do Espírito Santo, da palavra, para não sermos enganados, irmãos. Jesus nos advertiu muito, né, para que a gente tenha cuidado para não sermos enganados nesses tempos que vivemos e que as coisas estão acontecendo. Por isso, vamos pensar bem nisso, naquilo que nós estamos fazendo, né? E o mundo político, né, está muito polarizado, sabemos disso. E dentro do espectro político, né, ou você tem direita ou você tem esquerda, ou um centro, né? São as opções que nós temos da política que já nos são colocadas, né? Então todo o sistema político já diz quem vai ser o candidato, quem são os candidatos, se eles são de direita, de esquerda, de centro, e você só tem a opção de escolher um deles. Então, tudo está feito, tudo está programado. E é assim que funciona. E sem querer entrar no mérito, que a gente não tem tempo para isso, né, de modo muito resumido, a gente pode dizer o seguinte: a direita, ela defende, né, o capitalismo, a propriedade privada, a liberdade de pensamento e de culto, a família tradicional, a ética judaico-cristã. E a esquerda defende o socialismo, né, contra a propriedade privada, a favor de um Estado forte, dominador, que controla a vida das pessoas em detalhes. Ela defende todo tipo de progressismo, né? Os progressistas, em termos de ética, em termos de comportamento humano, e um novo modelo de família, né? E a aceitação de todas as opções sexuais que são colocadas aí no nosso mundo. Então, está muito claro, a questão está muito clara, muito definida. E a pessoa, então, precisa tomar a sua decisão, baseada nisso que você está vendo, e naquilo que a palavra de Deus nos diz, que é certo ou que é errado. Então, cabe a você, meu irmão, minha irmã, você que está aqui, você que está assistindo de longe, tomar a sua decisão
analisar com cuidado cada opção que é colocada diante de você e escolher aquela que mais se aproxima do ideal bíblico, da posição bíblica. E, como cristão, nós temos a obrigação, o dever de rejeitar toda proposta que nega, por exemplo, a existência de Deus. Qualquer proposta que diz que Deus não existe, que tudo é fruto do acaso, precisa ser rejeitado, porque a Bíblia diz que Deus existe. E nós sabemos que Deus existe pela nossa própria vida. Rejeitar todo pensamento que diz que não existe pecado. Que pecado é invenção da igreja, e coisas por aí vai, né? E tudo aquilo que se preocupa apenas com aqui e com agora. Precisamos pensar que a vida, ela não termina com a morte, né? A vida terrena, sim. Mas o ser humano, ele tem uma alma eterna. E existe céu e inferno. Então precisamos estar alertas para isso. Por isso, irmãos, eu, pelo menos, creio que um cristão consciente, um cristão fiel, um cristão conhecedor da palavra, ele não terá muita dificuldade de fazer as suas escolhas nesta próxima eleição. As propostas estão aí diante de nós. Com um pouquinho de inteligência ou de discernimento, você pode saber o que estão propondo para você, que países estão propondo para você, que futuro estão propondo para a sua descendência. Muito claro. Não é difícil se a gente tem um discernimento bíblico. Quem não tem, é aquilo que a palavra que a gente acabou de ler, que eu vou comentar um pouco, né? A sabedoria do mundo, ela não consegue discernir a sabedoria de Deus. Mas o cristão, ele sabe. Então a gente precisa estar muito atento, irmãos. É uma eleição muito, vamos dizer, pesada, grande, e precisamos pensar bem também naqueles cargos legislativos que estão sendo colocados, né? Senador, deputado federal, estadual, porque é o legislativo que vai controlar, que vai regular, vai fiscalizar tanto o poder executivo quanto o poder judiciário. Então, irmãos, vamos orar pelo nosso país, pela nossa nação, pedir a Deus que haja paz social nesse país, que haja liberdade de pensamento, liberdade de culto. A gente está vendo, né, tantos países aí onde o culto está sendo restrito, onde a palavra de Deus não pode ser anunciada com liberdade. Então a gente precisa ter muito cuidado nesse tempo. E vamos exercer o nosso dever e o nosso direito com muita consciência. E pensando, né, que justiça perfeita, governo perfeito, nunca existirá nesse mundo. Vivemos num mundo de pessoas caídas, pecadoras, e que muitas vezes não conhecem a palavra de Deus e a redenção no Senhor Jesus. Então será sempre um mundo imperfeito, sempre pessoas imperfeitas, sempre governos imperfeitos, mas nós precisamos ter o nosso discernimento. Mas a segunda questão que eu queria abordar diante disso tudo é o papel da igreja. Nesses dias, o que a igreja precisa fazer? O que nós, crentes, precisamos fazer? Esse texto de 1 Coríntios, ele nos mostra alguma coisa aqui que eu quero apenas pontuar, sem entrar em detalhes. O texto nos mostra que é nosso dever, como cristão e como igreja, continuar pregando o evangelho da cruz, mesmo que as pessoas não queiram ouvi-lo, ou mesmo que não aceitem esse evangelho. Mas é a mensagem que nós temos, e não podemos abrir mão dela.
O verso 17 aí que nós não lemos, mas ele termina dizendo que não se pode anular a cruz de Cristo. A cruz de Cristo é o nosso referencial. Ela não pode ser anulada, mesmo sendo escândalo, mesmo sendo loucura para o mundo que se perde. O escândalo da cruz não pode ser desfeito. Diz Gálatas 5:11, né? A cruz é um escândalo para o mundo. Um Deus que morre numa cruz é um escândalo, uma loucura. Mas a Bíblia diz que para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, como igreja, precisamos nos manter firmes, irmão. Não nos deixarmos levar por ideologias humanistas, por ideologias que apenas defendem os direitos do ser humano, fazer o que quiser fazer, pecar do jeito que quiser pecar. Não. Há uma mensagem, a mensagem da cruz, de um Deus que foi numa cruz para pagar os pecados, que o pecado é uma verdade, é uma realidade. Infelizmente, há poucos dias ouvi um dos grandes ex-líderes evangélicos, muito conhecido aí nas décadas passadas, né, mas que se apostatou da fé de uma maneira terrível, ele dizendo que não crê no pecado original. Ele não está sendo muito original, né, Pedro? O Pelágio já dizia isso, né? Ele disse que na igreja dele agora, né, os homossexuais vão ter toda a liberdade de fazer o que quiser, né, de assumir todos os cargos, porque isso não é pecado. Então a gente vê como é que a coisa vai desencaminhando para longe da palavra de Deus. Por isso, irmãos, o nosso desafio nestes dias de tanta controvérsia, de tantas lutas, de tanta polarização, é manter firme a cruz. Olho para a cruz, acabamos de cantar, e para a cruz eu vou, porque é na cruz que nós temos a nossa libertação, é na cruz que nós encontramos sentido para a nossa vida, é na cruz que nós entendemos quem nós somos, pecadores, que a única maneira de termos sido libertos foi quando o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, ali entregou a sua vida por nós. Que libertação nós tivemos, irmão. Como ficar agora escravos de ideologias humanas, de direita ou de esquerda? Nós somos livres, nós estamos acima. Porque Cristo nos libertou, pela sua verdade. A cruz de Cristo é a nossa libertação. Por isso Paulo enfatiza essa pregação, mesmo que nos chame de loucos, de alienados, de ultrapassados, de qualquer outra coisa. Paulo vai dizer, né? O mundo, na sua sabedoria, não conheceu a Deus, mas aprove a Deus salvar aos que creem pela loucura da pregação. Essa palavra, ela toca demais no meu coração, né? A loucura da pregação. É a pregação da palavra, da cruz, que muda as circunstâncias, que muda o mundo. E ele vai dizer, né? Os judeus pedem sinais, os gregos sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Só isso. Cristo crucificado, a esperança da glória, certeza da vida eterna. Esse é o desafio para nós nestes dias, irmãos. Que as pessoas estão aí batendo cabeça, desesperados, sem saber o que fazer, com medo do futuro, defendendo, né, um lado, o outro, assim de maneira tão terrível, separando-se de amigos, de familiares, da própria igreja. Quantos têm abandonado a igreja nestes dias? Por causa de ideologias humanistas. Mas nós somos chamados a pregar a cruz. E ele vai dizer no texto aí, né, que para a gente olhar para a nossa vocação, quem que Deus escolheu? Escolheu as coisas loucas do mundo, escolheu as coisas fracas do mundo, escolheu as coisas humildes do mundo,
Eu e você. Que privilégio. Fomos escolhidos, não pelas nossas capacidades, poderio, posição, mas porque Deus quer nos usar para a glória dele. Como ele disse, para que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Deus nos chamou com um propósito. E o versículo 30 ele vai terminar, né? Mas vós sois dele. Nós somos de Cristo. Nós somos de Deus em Cristo Jesus. Porque Jesus se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Nós somos de Deus. Nós não somos dos políticos, dos partidos políticos. Nós não somos dos poderosos deste mundo. Nós somos de Deus. De um Deus que nos amou em Cristo Jesus e nos ama e nos amará por toda a eternidade. Esse é o desafio da hora presente, irmãos. Pense nisso, nesse restante de semana, e vá votar no domingo de maneira consciente, para honrar e glorificar a Deus. Pense no seu voto como algo para glorificar a Deus, acima de tudo. Que assim seja. Timóteo diz que nos últimos dias iriam ser tempos difíceis para ser um cristão. Estamos vivendo isso. Dias difíceis para se manter firme na palavra. Dias difíceis para se manter fiel. Mas Deus tem nos dado graça para assim sermos e assim caminharmos. E lembrando, irmãos, mais uma vez, né, de que nesse mês agora vamos relembrar a reforma. E vamos relembrar dos solas da reforma, né? Só a fé, só a graça, só Cristo, só a Escritura e glória somente a Deus. Qualquer coisa fora disso, irmãos, é do maligno. Se você acrescentar alguma coisa a Cristo, a cruz de Cristo, é pecado. Se você acrescentar qualquer coisa à graça, é pecado. A Escritura. Vamos defender esses valores. Vamos viver esses valores. Vamos realmente manifestar a graça, o poder e a misericórdia de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja. Que Deus tenha misericórdia da nossa nação. E nos abençoe. Vamos orar? Vamos ter um momento de oração. Vou desafiar você a orar agora pelo nosso país, por essas eleições. Abra o seu coração diante do Senhor. Um momento realmente complicado, para que Deus dê à sua igreja, ao seu discernimento, e tenha misericórdia de nós, né? Acima de tudo, que Ele exerça a sua bondade para conosco. Senhor nosso Deus, nosso Pai, bendito é o Senhor, que Tu és o Deus soberano, Tu és o Deus que governa as nações, Tu és o Deus que governa esse universo, para que tudo, ó Deus, realmente vá e convirja na pessoa de Jesus Cristo. Ó Pai, muito obrigado pela fé, pela esperança que o Senhor coloca no nosso coração. Muito obrigado, Senhor, pela redenção que nós temos em Cristo Jesus. Mesmo não sendo merecedores, ó Pai, mesmo sendo desprezados pelo mundo, nós temos sido amados pelo Senhor, escolhidos pelo Senhor. Muito obrigado, Pai. Realmente a nossa gratidão, as nossas palavras não pode expressar, ó Deus, a grandeza da obra de Jesus Cristo a nosso favor. Muito obrigado, Senhor, porque acima de tudo isso que nós vemos acontecer nos nossos dias,
está o Senhor soberano, reinando. Está o Senhor conduzindo a tua igreja em vitória. Está o Senhor conduzindo o teu povo, Senhor. Ó Deus, e nós sabemos que aconteça o que acontecer, ó Pai, tudo está nas tuas mãos. Aconteça o que acontecer, ó Pai, isso será para o bem da tua igreja, para o crescimento da tua obra, para a purificação do teu povo, Pai. Ó Deus, que o Senhor manifeste o teu poder cada dia, Senhor, nas nossas vidas. Rogamos pelo nosso país, ó Pai, país tão grande, tão bonito, um país com tantos recursos, ó Pai, um país que pode proporcionar aos seus cidadãos uma vida melhor, mais digna, mas também um país tão conturbado, ó Pai, pelo pecado, pela idolatria, Senhor, um país tão conturbado pela distância do Senhor, pelo desprezo pela Tua palavra. Tem misericórdia de nós, Senhor. Opera na vida dessa nação, desse povo. Clamamos para que o Senhor desperte a Tua igreja, Pai. Nesse tempo que lembramos da reforma, Pai. Que o Senhor realmente levante nesse país uma igreja viva, santa, uma igreja que teme ao Senhor, uma igreja que anda segundo a Tua palavra, para que ela possa fazer diferença e abençoar essa nação, Pai. Levanta-nos, ó Pai, como igreja, como voz profética, para abençoar esse país, ó Pai. Levanta a Tua igreja, desperta a Tua igreja, Pai. Renova-nos, ó Pai, para Ti mesmo. Faz a Tua obra em nós e usa-nos, ó Pai, para a glória do Teu nome. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.